No nosso último vídeo, nós falamos aí de como determinar a função covariância CDH a partir do semivariograma. Mas faltou falar um pouco como ficaria o gráfico dessa função covariância, por exemplo, em duas dimensões. Nessa figura, eu representei um gráfico, agora considerando duas dimensões. Aqui nós temos o eixo HX e aqui o eixo HY. E nessa figura eu estou supondo um modelo que tenha comportamento parabólico próximo à origem, ou seja, dando essa certa curvatura característica aqui em cima. E, no entanto, que tenha um patamar definido que é atingido num certo alcance A. Um exemplo de modelo assim seria o modelo cúbico. O modelo cúbico ele tem um patamar atingido, num certo alcance A. Então, nessa situação, pessoal, nós temos aqui uma figura como se fosse uma figura de revolução, é um gráfico como se fosse uma figura de revolução, considerando que não exista anisotropia. Ou seja, nós temos aqui uma circunferência no plano HX-HY, com um raio que é o próprio alcance A. Numa situação como essa, somente os pontos no meu grid que estão aqui dentro dessa circunferência vão ter valores da variável z que vão influenciar na estimativa dessa variável, por exemplo, aqui na região central, na origem. Ou seja, pontos do meu grid que estão fora, tem uma distância maior do que o raio dessa circunferência, que é A, eles não têm nenhuma covariância, ou seja, não influenciam o valor da variável no ponto de estimativa, por exemplo, um ponto central. Bom, feitas essas considerações, nós vamos então começar a falar de blues. Brincadeira, pessoal. Não é desse blues que a gente está querendo falar aqui no momento. Nós vamos tratar agora, então, de Best Linear Unbiased Estimator, ou seja, melhor estimador linear não tendencioso ou não enviesado. A partir de agora, nós vamos então começar a tratar de krigagem. Bom, assim nós esperamos que o estimador de krigagem ele seja best, pois admitimos que a variância desse erro de estimativa de krigagem, de z asterisco de x0 menos z de x0, seja mínima. Nós vamos procurar essa condição de mínimo para a variância desse erro da estimativa. Ele é linear, pois nós obtemos essa estimativa do z asterisco de x0 como uma combinação linear de valores de z de xi nas posições medidas. Ou seja, não vão entrar funções não lineares aqui de z de xi nessa estimativa. E ele é unbiased porque nós consideramos que a condição seja uma condição de não enviesamento, ou seja, que o valor esperado de z asterisco menos z seja igual a zero, ou seja, a média, o valor esperado de z asterisco, vai ser igual ao valor esperado de z em qualquer ponto, que é igual à média. Essa média é definida e constante em todo o grid. Bom, dessa condição aqui de best, nós podemos então escrever uma equação considerando então o nosso estimador, o estimador, vou escrever aqui, o estimador de krigagem ordinária.
Então nós vamos tratar de alguns tipos de krigagem. O primeiro desses tipos é a krigagem ordinária. O que vem a ser essa krigagem ordinária ou krigagem universal, né? Alguns autores chamam de krigagem ordinária, outros chamam de krigagem universal. Nós temos o seguinte, que o nosso Z asterisco de x0, ele vai ser escrito como o somatório de i igual a 1 até n de lambda i, que eu vou chamar de lambda i KO, z de xi. Né? E aí, nós vamos considerar, né, que a variância do erro de estimativa ela seja mínima. Então, nós temos o seguinte, que a variância do meu z asterisco de x0 menos o z de x0, isso aqui eu vou chamar de sigma ao quadrado de E, né? Onde eu vou fazer o seguinte, vou fazer essa operação, eu posso ver aqui que o sigma ao quadrado de E, ele vai ser o seguinte, hein? O z asterisco de x0, que vai ser dado justamente por essa expressão aqui do estimador, menos o z real em x0 ao quadrado médio, isso aqui menos o z asterisco de x0 menos o z de x0 médio ao quadrado. Então é assim que eu, né, a definição aqui da variância do erro da estimativa de krigagem. Só que nós temos ainda a condição de não enviesamento, né? Então, a condição de não viés, né? Não enviesamento, nós temos isso aqui, ó. Né? Aquela condição de não enviesamento que a gente tinha falado anteriormente. Que o valor esperado do meu z asterisco, né, de x0, é igual ao valor esperado de qualquer z de xi, que é igual a uma média. Eu posso considerar que é uma média aqui, né? E aí, vou apagar aqui em cima. E aí eu tenho a seguinte condição, né? Vou ter essa condição aqui, ó. Que, né, considerando esse valor esperado aqui, eu tenho o seguinte, que o somatório de i igual a 1 até n do lambda i de krigagem ordinária, vou chamar assim, né, para identificar que esse lambda é o coeficiente de krigagem ordinária, z de xi médio, né, eu estou fazendo a estimativa aqui, ou seja, o que é o valor, o z asterisco de x0, é essa condição aqui, né? Estou pegando o valor esperado dele, enquanto isso vai ser justamente igual o meu z de xi médio, né? Ou seja, eu tenho aqui que lambda i krigagem ordinária vezes uma certa média, né, que isso aqui é constante, essa média aqui é constante, né? Essa média é constante, vai ser igual a essa própria média, o que implica então que o meu somatório de i igual a 1 até n dos coeficientes de krigagem, dos lambda i e KO, isso vai ser igual a 1. Né? Eu tenho essa condição e a outra condição
é de que essa variância aqui, né, essa variância vai ser mínima. Eu vou procurar os coeficientes para minimizar a variância desse erro de krigagem aqui. Ok, pessoal? Essa é a ideia aqui para poder fazer a krigagem ordinária nesse caso, né? Então, nós temos aqui que procurar, né, que derivar a expressão, só que para poder fazer a derivada aqui, né, eu não posso derivar direto o meu sigma E ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho que incluir essa condição nesse vínculo, né, de que o somatório dos lambda I KO seja igual a 1. Para isso eu tenho que definir, né, eu tenho que usar a técnica dos multiplicadores de Lagrange e definir uma função lagrangiana, né? Então, para minimizar o sigma E ao quadrado, considerando a condição, né, a condição de somatório de I igual a 1 até N de lambda I KO ser igual a 1, devemos usar multiplicadores, né? Multiplicadores de Lagrange. No caso aqui, nós vamos usar um multiplicador de Lagrange apenas, né? Então, vamos definir a função lagrangiana. A função lagrangiana aqui no caso, que é de lambda 1 KO, lambda 2 KO, pontinho, 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 lambda N KO e Mi, onde esse Mi aqui é o multiplicador de Lagrange, ela vai ser então definida da seguinte forma. Isso aqui vai ser minha função que eu quero minimizar, que é o sigma ao quadrado E menos 2mi, né, 2 vezes mi, vezes o meu somatório de I igual a 1 até N do lambda I KO menos 1. Eu vou fazer essa operação aqui. Então nós estamos vendo o seguinte, considerando essa lagrangiana, ou seja, eu vou derivar essa função lagrangiana e igualar essas derivadas a zero a fim de minimizar essa minha variância aqui do erro de krigagem. Nós estamos vendo que desenvolver a lagrangiana dessa forma não altera o problema a ser resolvido, né? Não altera a minha função aqui que eu estou querendo minimizar, mesmo porque se essa condição ela é válida, ou seja, se realmente esse somatório dos lambda I KO é igual a 1, isso aqui dá 1, 1 menos 1, 0, esse termo aqui se anula e a minha função lagrangiana ela se transforma então na própria variância do erro de krigagem que eu estou querendo minimizar. Então isso não impõe nenhuma condição, assim, não altera o meu problema que eu estou resolvendo. Então a ideia aqui é, como eu falei, derivarmos a função lagrangiana em relação aos lambda I, derivar também em relação a Mi, que é o multiplicador de Lagrange, no caso aqui único, né? E obter um sistema de equações de krigagem que me permita determinar então os coeficientes de krigagem ordinária, aqui o que são os lambda I. Isso eu vou apresentar então num próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Até a próxima.